Caros irmãos, queridas irmãs, nesta oitava do Natal, a Igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Celebramos o dom da maternidade divina, esse mistério de uma Virgem, Mãe de Deus, e é também Mãe da Igreja, é também nossa Mãe, devido à nossa incorporação a Cristo. É Mãe da humanidade porque é a nova Eva. Então, neste tempo do Natal em que nós vamos contemplando cada vez mais profundamente o mistério da encarnação, nesta oitava, nós também contemplamos o mistério da maternidade divina de Maria, que é um dos aspectos do mistério da encarnação. E, como nós ouvimos no Evangelho, 8 dias depois do Natal, o menino Jesus foi circuncidado. São Lucas não nos dá muitos detalhes, não diz onde, não diz quem, só diz que o menino Jesus foi circuncidado. Talvez tenha sido em Belém, talvez tenha sido na sinagoga, talvez tenha sido o próprio José, porque era um costume, não era necessariamente um sacerdote que devia circuncidar a criança, às vezes o pai, às vezes o avô. Então pode ser que foi o próprio José que circuncidou o menino Jesus. A circuncisão era o sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão 2000 anos antes. O sinal daquela aliança com Abraão e seus descendentes. Era um sinal de pertença ao povo de Deus. A circuncisão é um sacramento da antiga aliança. É um sacramento do Antigo Testamento. Santo Tomás de Aquino, inclusive, dizia que a circuncisão tinha o poder de comunicar a graça da justificação e perdoar o pecado original, por ser uma imagem, por ser uma figura do batismo. Isso São Paulo também diz, que o batismo veio substituir a circuncisão. E o batismo tem um caráter mais universal, até porque só os homens podem ser circuncidados, mas as mulheres também podem ser batizadas, e não é preciso ser judeu para receber o batismo. Então, o batismo é mais católico, ele tem esse caráter de universalidade, mas São Paulo diz: o batismo foi prefigurado pela circuncisão. E é em virtude dessa prefiguração que Santo Tomás diz: a circuncisão era um sacramento da antiga aliança e tinha o poder de comunicar a graça em previsão dos méritos de Cristo. Tinha o poder de perdoar o pecado original. Então trata-se de uma realidade importante na história da salvação, além de ser um sinal de pertença ao povo de Deus, como eu disse, de que Jesus era descendente de Abraão e de que nele se realizavam aquelas promessas que Deus tinha feito a Abraão. Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, cuja festa
a igreja celebra no dia 26 de dezembro. Este ano nós não a celebramos porque o dia 26 caiu num domingo. Mas no segundo dia do oitavo do Natal se comemora a festa de Santo Estevão, o diácono Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, e, entre outras coisas, ele foi apedrejado pelos judeus. O que causou a fúria dos judeus é que ele os chamou de incircuncisos de coração. Ou seja, Santo Estevão disse que eles eram pagãos no coração. Embora na carne eles tivessem o sinal da aliança de Deus com Abraão, no coração eles eram incircuncisos. No coração eles eram pagãos. Isso causou a revolta dos judeus. Era um insulto tão grande para eles que eles apedrejaram Santo Estevão. Só para nós termos ideia da importância da circuncisão. Então, São Lucas diz, aqui no evangelho que nós acabamos de ouvir, 8 dias depois do Natal, conforme a lei, José e Maria circuncidaram Jesus. Então, como eu disse, não sabemos se ele foi levado à sinagoga ou se foi o próprio São José que circuncidou Jesus. O fato é que Jesus não precisava ser circuncidado, porque ele é o legislador. E o legislador não precisa se submeter à lei. E, no entanto, ele voluntariamente e livremente se submete à lei da circuncisão. Foi ele que mandou circuncisar. E ele não precisava ser circuncisado, mas voluntariamente e livremente ele se faz circuncisar. Ele obedece à lei, como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, lá na carta aos Gálatas. São Paulo faz um breve relato, em poucas palavras, do nascimento de Jesus. E ele diz o quê? Que, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, sujeito à lei, para resgatar aqueles que estavam sujeitos à lei. O pecado é transgressão da lei, de uma lei divina, de uma lei eterna. Quando nós pecamos, nós transgredimos uma lei, a lei de Deus. Nós nascemos sujeitos à lei, somos desobedientes, porque transgredimos a lei de Deus. E o Filho de Deus quis nascer sujeito à lei para resgatar todos os homens, fazendo-se obediente. Então, ele não precisava ser circuncidado, mas ele se faz livremente, voluntariamente, obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Então, por isso, ele se faz circuncidar. E acontece aí a primeira efusão, o primeiro derramamento do sangue preciosíssimo de Cristo. Ali na circuncisão é como que antecipada a paixão de Cristo, na qual ele derramará o seu sangue por nós. É a primeira efusão do seu sangue. Livremente ele deixa derramar o seu sangue, deixa correr o seu sangue. Santo Tomás de Aquino, no seu hino eucarístico Adoro te devote, diz que uma única gota do sangue de Cristo seria suficiente
para purificar, para salvar o mundo inteiro. Então, aquelas gotas de sangue derramadas na circuncisão seriam suficientes. E ele, já que ele se fez circuncidar livre e voluntariamente, não precisava ser circuncidado, mas quis ser circuncidado, então ele quis derramar o seu sangue por nós ali na circuncisão. Aquele sangue derramado seria suficiente. No entanto, ele quis ir adiante. Ele quis dar a sua vida por nós na cruz. Mas isso é antecipado. Então a circuncisão como que é uma ligação entre o Natal e a Páscoa, entre a encarnação e a redenção. Ali Jesus já começa a derramar o seu sangue por nós, a dar a sua vida por nós. O menino que nasceu em Belém veio ao mundo para morrer por nós, para nos salvar, derramar o seu sangue para nos salvar, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. São Pedro, na sua carta, diz que nós somos eleitos, nós somos escolhidos por Deus para obedecermos a Jesus Cristo e participarmos da bênção da aspersão do seu sangue. Pela obediência, da fé, o sangue de Cristo nos purifica. E esse sangue começou a ser derramado por nós lá na circuncisão. Por ocasião da circuncisão também Jesus recebe o seu nome. São Lucas diz: deram-lhe o nome que o anjo tinha anunciado a Maria e a José, Jesus, Yeshua, que significa Deus salva. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele disse: lhe porás o nome de Jesus. Quando apareceu a José, também disse: lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Cabia a José, fazia parte da sua missão, como pai de Jesus, dar-lhe o nome, por ocasião da circuncisão. Então o anjo disse para ele: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, não tenhas medo de assumir a paternidade do menino que vai nascer, ele é filho de Deus, mas tu lhe porás o nome de Jesus. Colocar o nome na Bíblia tem um significado forte. Deus deu a Adão a incumbência de pôr nome aos animais, significando que ele dominaria, seria senhor da criação. Portanto, significa autoridade. Dar o nome significa ter autoridade sobre. E o nome também significa, em geral, na Bíblia, a missão. Por isso Deus muda o nome de Abrão para Abraão, muda o nome de Jacó para Israel. Jesus vai mudar o nome de Simão para Pedro. Quando Moisés pergunta a Deus na sarça o seu nome, então Deus lhe revela o nome para que ele possa ser invocado. Eu sou aquele que sou. Agora, para nós, o nome de Deus é Yeshua, Jesus. Deus salva, o Salvador. Então aqui está, no nome dele, implícita a sua missão. Ele vem ao mundo como Salvador da humanidade. E ele vem nos salvar como? Dando a sua vida por nós, sendo obediente até a morte, morte de cruz, derramando o seu sangue para nos purificar, expiar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Cordeiro Pascal lá do Êxodo, que foi sacrificado, e com o seu sangue marcaram
o portal das casas para que o anjo da morte, o anjo exterminador, passasse adiante e os primogênitos fossem poupados. Então, tudo isso está simbolizado ali na circuncisão de Jesus. O seu nome santíssimo, que ele recebeu e que lhe foi dado por José, conforme o anjo tinha anunciado. Nome que significa Deus salva, Salvador, salva pelo sangue derramado, antecipado ali na circuncisão. E derramando o seu sangue por nós na cruz, Jesus vai nos reconciliar com Deus, perdoando-nos os nossos pecados, como dirá São Paulo, pacificando pelo sangue de sua cruz as criaturas com o Criador. Então, o dom que ele nos dá é a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. E os anjos na noite do Natal já tinham dito: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. O que nós pedimos no início de cada ano é justamente a paz. O dia 1º de janeiro é o Dia Mundial da Paz. E a primeira leitura que nós ouvimos é a bênção de Arão. O nome do Senhor é invocado 3 vezes. O Senhor te abençoe, o Senhor volva para ti o seu rosto, se compadeça de ti, o Senhor te dê a paz. Então, invocando o nome, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome poderoso, diante do qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, o nome de Jesus. Nós iniciamos este novo ano invocando sobre nós o nome santíssimo de Jesus, pedindo que o seu sangue preciosíssimo seja derramado sobre nós, sobre este ano que se inicia. O sangue derramado na circuncisão, o sangue derramado na cruz pela nossa salvação. E invocamos também o nome santíssimo de Maria, a Mãe de Deus. Lá no Concílio de Éfeso, a igreja proclamou esse dogma, essa verdade de fé, para defender a divindade de Jesus, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Maria não é mãe de uma natureza, Maria é mãe de uma pessoa. Ela não é mãe da natureza humana de Jesus. Ela é mãe da pessoa de Jesus, que tem 2 naturezas, humana e divina. Evidentemente, Jesus não recebeu a divindade de Maria. Jesus recebeu de Maria sua humanidade, a sua natureza humana. Mas ela é mãe de uma pessoa, de uma única pessoa, que tem 2 naturezas. Então, para defender que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é que a igreja lá no século V, no Concílio de Éfeso, proclamou solenemente o dogma da maternidade divina de Maria. Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Mãe de Deus. E é também nossa mãe, como eu disse, em virtude de nossa incorporação a Cristo. Então ela é mãe da igreja, é mãe de todos nós. E nós também, então, entregamos a ela este novo ano que se inicia, consagramos a Jesus por Maria, entregamos a Jesus pelas mãos de Maria, cada um e todos os dias deste novo ano que se inicia. Nós católicos não cremos em sorte ou em azar. Eu tenho que fazer tal coisa para ter sorte, eu não posso fazer tal coisa para não ter azar. Não pode comer nada que cisca para trás, porque isso dá azar.
Católico não acredita nessas tontices, nessas bobagens. Nós não cremos em azar nem em sorte. Isso é superstição, é coisa de pagão, não é coisa de cristão. Eu vou comer lentilha porque dá sorte, eu vou vestir de branco ou de amarelo ou de vermelho para ter dinheiro, para ter sorte no amor. Isso é coisa de pagão. Cristão não acredita nessas coisas. Agora a gente vê na televisão, nessa época, final de ano, começo de ano, as previsões para o próximo ano. Fulano de tal é adivinho, ele vai jogar os búzios, vai consultar o tarô, vai ver a bola de cristal, vai consultar não sei que espírito para dizer o que vai acontecer no ano que vem. O que nos interessa saber o que vai acontecer no ano que vem? Isso é o contrário da fé. Fé é abandono, é entrega, confiante nas mãos de Deus. Já lá no Antigo Testamento, Deus condenava como abominação consultar adivinhos. Lá no Antigo Testamento, Deus já dizia: olha, vocês agora vão entrar na terra prometida. Lá vocês vão encontrar magos, feiticeiros, adivinhos, gente que consulta espíritos. Fiquem longe dessa gente, porque isso é uma abominação aos meus olhos. Então a palavra de Deus já advertia isso lá no Antigo Testamento e continua valendo para nós, ainda mais agora, povo da nova aliança. Nós não temos que ter essa curiosidade de saber o que vai acontecer. O futuro a Deus pertence. Nós entregamos a nossa vida, o nosso futuro, o ano que se inicia, nas mãos de Deus. Nós confiamos em Deus ou não confiamos? Nós temos fé em Deus ou não temos? Fé é confiança. Eu não tenho que querer enxergar, ver o que vai acontecer. A fé é um caminho que os olhos não veem. Se eu quero ver, então eu já não tenho fé. Se eu quero ter uma garantia, uma segurança, então eu já não tenho fé. A nossa segurança é a fé que nós temos em Deus, na providência, no cuidado de Deus para conosco. Então, nós invocamos sobre nós o nome santíssimo do Senhor, Jesus. O seu sangue preciosíssimo, que é o preço do nosso resgate, da nossa salvação. Consagramos o nosso ano à nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, sem superstições, sem simpatias, sem adivinhações. Nós entregamos tudo nas mãos de Jesus e de Maria, confiando na bondade, na misericórdia, na providência de Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas, as coisas ruins que acontecerem no próximo ano, porque vão acontecer coisas ruins, também não vão acontecer só coisas boas. Todo mundo sabe, a vida é assim, não acontecem só coisas boas, acontecem coisas ruins também. Mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Com fé nós aprendemos a tirar proveito de tudo que nos acontece, até das coisas ruins. Como diz São Paulo, até das tribulações nós nos gloriamos. Porque os sofrimentos da vida presente nem merecem ser comparados com a glória futura que nos está reservada no céu. Então, com confiança em Deus, com fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós entregamos este novo ano que se inicia e a sua Mãe Santíssima Virgem Maria. Amém.